vamos falar de economia agora. O crescimento de 1,4% do PIB no segundo trimestre foi uma boa notícia para a economia brasileira. No entanto, esse cenário pode trazer pressão inflacionária, o que leva à possibilidade de uma nova alta nos juros a partir de setembro. Para entender melhor como o crescimento econômico pode influenciar a inflação e a política monetária do país, eu converso com a professora e economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, professora que já está conectada aqui com a gente, sempre muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Sempre um prazer recebê-la também. Eu queria entender o seguinte, professora. O PIB cresceu, né? 1,4%, muita gente comemorou, isso no segundo trimestre desse ano. Por que esse crescimento está sendo relacionado por muitos especialistas, a possibilidade de um pressionamento ali por uma nova alta nos juros? Qual que é a relação das duas coisas? Bom, primeiro a gente precisa entender que o produto interno bruto, quando a gente escuta, né, o PIB subiu. O que que é isso? O produto interno bruto é uma medida de síntese feita pelo IBGE que vai medindo ao longo do ano o valor que a gente chama de adicionado na economia. São produtos novos, finais, adicionados na economia. E temos óticas de cálculo. Tem a ótica da oferta, da demanda, da renda, todos os 3 têm que dar o mesmo resultado. Então, quando você escuta "o PIB cresceu", significa que a economia está produzindo mais produtos e serviços finais, o que é uma coisa boa e importante, porque, na verdade, a gente tem uma frase super famosa, Wilker, de uma grande economista que faleceu recentemente, a Maria da Conceição Tavares. Ela dizia que o povo não come PIB. Então, o que que ela queria dizer com isso? Nós vivemos aqui a nossa vida do supermercado, do dia a dia, a gente quer saber de emprego, de renda, do preço dos produtos na prateleira do supermercado. É isso que acaba circulando a nossa vida. Então, o PIB subiu, é uma notícia boa. Agora, tem uma grande parte dos economistas, especialistas, mas aí é importante deixar claro que são ligados muito ao mercado financeiro, que é o seguinte: olha, se as pessoas têm mais emprego e renda, se não tiver mais oferta de bens e serviços, pode ser que o preço suba. E aí, se os preços subirem, a gente vai ter que subir a taxa Selic. Então, eu colocaria um pouco de calma nessa situação, porque dentro da fórmula do PIB, os investimentos subiram. E emprego está relacionado a investimento, ou seja, o investimento de hoje é o emprego de amanhã. Então, eu colocaria um pouco de calma nisso, nesse pavor, digamos assim, nesse terrorismo do mercado financeiro. É porque parece que de todo jeito tá ruim, né, professora? Se a gente está registrando aqui 1,4% de alta no PIB, a gente começou a comemorar, mas aí já vem as notícias ruins também, provocando preocupação na gente. Então, o que a gente pode dizer é que nesse momento não tem indicadores concretos de que vamos sofrer com uma pressão inflacionária em breve. Isso, e a gente precisa se acalmar um pouco com esse noticiário, porque uma parte é uma explicação em cima de que, olha isso, talvez, pode ser que venha a piorar a inflação. Calma, a gente vai ter uma troca de presidente do Banco Central, tem questões políticas aí no meio envolvidas, tem uma pressão do mercado financeiro querendo mais juros, e a gente não pode esquecer que quando a gente pega a taxa Selic, que está em 10,5, tira a inflação projetada para o final desse ano, nós estamos com mais de 5,30 de taxa real de juros. É muito juros, Wilker. Ainda dá para esperar um pouco. Agora, pode ser que o Banco Central suba. É a métrica dele, é a ótica dele de olhar a economia. Mas isso é muito do viés do mercado financeiro. Então, vamos comemorar uma coisa por vez. A gente precisa melhorar emprego, renda, e nós estamos no menor patamar de desemprego da história, retomamos massa salarial
e temos postos de trabalho em oferta grande. Então, vamos comemorar um pouquinho? Vamos ficar calmo, né? Porque a gente dá tanta notícia ruim aí, quando a gente vê uma notícia boa relacionada ao aumento, aqui, o aquecimento da economia, ela vem logo seguida por outras notícias não tão boas. Mas que bom que a gente tem a senhora para explicar para a gente que não precisamos desse pânico todo. Agora eu queria falar mais sobre a questão dos empregos. A gente está com um patamar considerado um pouco mais confortável, né? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer desse momento? Isso indica, inclusive, uma retomada bacana da economia. E eu queria falar também sobre a qualidade desses empregos. Essa questão da massa salarial é importante, né? Porque as pessoas estão trabalhando, mas as pessoas precisam trabalhar e ter uma remuneração compatível com os nossos custos de vida aqui no país. Qual que é o panorama que dá para fazer nesse momento? Os últimos dados do IBGE, eles mostram melhoras nos postos de trabalho em todos os aspectos, em CLT, carteira assinada, e no trabalho individual, por exemplo, as microempresas individuais, os autônomos e até os temporários e até a economia informal. Então, em todos os patamares, você observa essa elevação de ofertas de postos de trabalho. Nas minhas aulas, com os meus alunos, eu tenho vários segmentos: pessoal da indústria, do comércio, todos os alunos, quando eu estou na sala de aulas, as empresas deles têm vagas em aberto. Então, isso é uma sinalização importante, inclusive para quem quiser trocar de emprego com uma oferta de um salário melhor. Isso também é super importante, o IBGE também trabalha com esse dado. E aí a gente pensa na questão da massa salarial que você falou. O ponto mais importante, Wilker, é que desde o ano passado a gente voltou a trabalhar com uma fórmula de correção do salário mínimo que não é mais só pela inflação, que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro e Temer por causa do teto de gastos. Quando a gente mudou a regra fiscal para o arcabouço, você pôde retomar, além da inflação, o adicional do PIB. Então, é por isso que o salário mínimo tem feito uma recomposição acima da inflação. E isso é super importante. Eu lembro até que a gente já comentou isso daqui juntos aqui, né, no jornal. Já falamos sobre isso sim. Professora, muito obrigado por falar com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desse cenário. Sempre bom recebê-la aqui. Até uma próxima, viu? Até. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.